indicou a Pastoral da Criança para o Prêmio Nobel da Paz. O Fantástico está começando e destaca também: uma nova técnica provoca uma reviravolta no combate ao crime. A impressão digital do cérebro. O curió que valia o preço de um apartamento deixa saudade entre os criadores de pássaros. Denúncia: os planos de saúde podem trazer armadilhas para os usuários. Exclusivo: o PM que virou traficante conta segredos sobre os bastidores do crime. É Fantástico, a sua revista eletrônica semanal, que começa agora no embalo do Rock in Rio. Sim, é verdade, no embalo do Rock in Rio, principalmente porque estão preparando o palco para a entrada do Ira, junto com o Traje a Rigor, trazendo um pouco de rock para cá. Há pouco rolou um pequeno estresse, porque estava se apresentando o Carlinhos Brown, e a plateia que está lá é a plateia do Guns N' Roses, lá perto do... E ficou zangada de ficar ouvindo aquela música baiana, aquele negócio, tá jogando coisa, Carlinhos... Aliás, um recadinho para as mamães que estão com os papais, que estão com os filhos aqui. O Axl Rose avisou que vai fazer um show de 3 horas. Os filhinhos vão chegar um pouco mais tarde em casa, não fiquem assustadas. Lá no palco, preparação para o Rock do Brasil. Na sua telinha, o Fantástico, com Pedro Bial e Glória Maria. Boa noite. Você tem certeza de que escolheu o plano de saúde certo? Será que você pode contar com bom atendimento médico em caso de urgência? Cuidado! Algumas dessas empresas que vendem planos de saúde podem falhar na hora de maior necessidade. Quem pode fugir dos hospitais públicos paga caro para garantir tranquilidade, que nem sempre vem. A dona de casa, Rosemary da Cruz, chegou a receber um cheque sem fundos da empresa de saúde Adresse. O dinheiro era para garantir a internação da filha, que ia ter neném. Tive que pegar um empréstimo já para cobrir o cheque, para mim não me prejudicar com o meu cheque. A intervenção na Unimed de São Paulo e a liquidação da Unicor e da Adresse assustaram muita gente. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar avisa: os cerca de 38 milhões de brasileiros que têm planos de saúde devem permanecer atentos. O mercado ainda não se adaptou completamente à nova legislação e outras empresas devem quebrar. A regulamentação dos planos criou exigências. Por exemplo, nenhuma doença pode deixar de ser coberta. Isto aumentou os custos dos 2.700 planos existentes no país. Essas que não conseguiram ou não conseguem se adaptar, não têm condições de estar operando numa área onde nós estamos falando de assistência à saúde e não de uma coisa que pode ser substituída a qualquer momento. A secretária Denise dos Santos Teodoro não pode esperar muito tempo. Com quase 8 meses de gravidez, ela não sabe onde será o parto. Quando fui fazer a 6ª consulta, cheguei lá e tive uma surpresa que não estava aceitando mais o plano. Denise foi orientada pelo plano a procurar outro hospital, que também acabou descredenciado. Há 3 semanas ela recebeu uma lista de novos credenciados. Mas quando procurou um dos hospitais... Vocês estão trabalhando com o plano Classic Saúde? Não, Sônia. Tem muitas pessoas ligando pra cá, inclusive nossa diretor vai tomar uma providência e ele não fechou nenhum contrato, tá? O presidente do plano de saúde de Denise diz que ela será bem atendida, mas admite dificuldades. Matriz setorial, todas as empresas estão enfrentando dificuldades. O plano contratado por Denise é um dos que entraram na lista negra do Conselho Regional de Medicina do Rio. Motivo: atraso no pagamento dos médicos. A lista inclui vários planos. Atraso da CMD, atraso da American Shield, Biomed, atraso de Classic, atraso de Miller, atraso de Climoge e outros. O representante dos planos de saúde rebate: os planos em questão entraram na justiça por perdas e danos contra o Promerge nessa ocasião. Em tese, para mim, isso é 171. Em tese, isso é estelionato. Está se vendendo plano para pessoas a baixo custo, sem que essas operadoras tenham capacidade de atender esses usuários. Há planos baratos que chegam a ser oferecidos por R$30. O problema é que todos os planos, baratos ou caros, devem oferecer serviços semelhantes. Para os planos de saúde, há 2 saídas: aumento nas mensalidades ou mudanças na lei.
As empresas querem a criação de planos alternativos. Planos com menos benefícios. Planos que ofereçam um pouco menos de benefícios, mas com definições claras também. Os planos mais baratos não dariam cobertura, por exemplo, para cirurgias cardíacas. Mas isso não seria injusto? Infelizmente, o nosso país é desigual. Alguém pode tratar um infarto e alguém não pode tratar um infarto. Essa é a verdade. Para evitar sustos, o melhor é tomar cuidado. Antes de assinar um contrato, vale consultar o PROCON nos estados ou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para saber quais são os planos campeões de reclamações. A ADRES ocupa o primeiro lugar na lista da ANS. Depois vem os planos Miller, SMB Classic, Blue Life e Biomed. A ANS e o PROCON recomendam. É preciso ler atentamente o contrato e não deixar espaços em branco. As promessas dos vendedores devem ser feitas por escrito. Todo material de propaganda deve ser guardado. E, muito importante, Vai passar longe de planos que estejam oferecendo atendimento por um preço muito menor do que a média dos demais planos, né? Porque isto certamente é um sinal de problema na frente. o Sindicato dos Hospitais do Rio promete divulgar uma lista dos melhores e piores planos. Levando a informação de forma preventiva à população para que ela possa, inclusive, utilizar esse tipo de informação no momento de adquirir um plano de saúde. Nós não estamos contra os planos de saúde, nós estamos querendo que a lei seja cumprida, que a ANS fiscalize as operadoras, como deve ser por lei, e o Conselho também quer fiscalizar o exercício ético da medicina. Os médicos receitam. O remédio é engolir uma câmera. Não dá nada. Débora Kailin sofre de sangramentos no intestino e vai fazer mais uma endoscopia. É a sexta. Nenhuma conseguiu localizar em que parte do intestino os sangramentos ocorrem. Sem isso, os médicos não chegam a um diagnóstico. E Débora, que tem problemas cardíacos, cada vez corre mais risco de morte. Desta vez, nenhum tubo vai ser enfiado no corpo dela. Débora não vai sofrer dor nem incômodo. Vai apenas tomar esta cápsula. Ela é do tamanho de uma pílula comum, mas aqui dentro há uma microcâmera. Conforme a cápsula se move dentro do corpo, vai fazendo fotos do interior do aparelho digestivo. As imagens são transmitidas para este hard drive, colocado no cinto que a paciente carrega. Do outro lado, as baterias. As fotos depois são passadas para CDs e vistas em computadores, mostra o Dr. Blair Lewis do Hospital Monte Sinai. Este teste mostrou um sangramento. Neste outro, um tumor, que foi imediatamente operado. A cápsula foi inventada há 3 anos e usada primeiro em animais. Os testes com seres humanos começaram em novembro do ano passado. A pílula deve chegar ao mercado americano até junho deste ano e custará cerca de $500, menos do que uma endoscopia comum. Durante 8 horas, Débora vai poder se movimentar, sair da clínica, até comer e beber. A cápsula é descartável, será eliminada naturalmente pelo organismo. Débora diz que finalmente tem esperança de que encontrem o sangramento que ameaça a vida dela. 2 dias depois, o Dr. Lewis mostra o resultado. As preces de Débora foram atendidas. Não é um tumor maligno. A hemorragia, finalmente encontrada, foi cauterizada. Acabou o sangramento. Débora pode voltar para casa tranquila. Para o Dr. Lewis, é mais uma prova de que uma nova era na medicina está começando. Podemos fazer diagnósticos melhores, mais rápidos e mais eficientes. Bom, vamos voltar à cidade do rock com o Maurício Kubrusli.
No momento, o rock de São Paulo no Rock in Rio. Quem está no palco é a banda Ira, mostrando porque faz sucesso há 20 anos. Isso é o que acontece no palco. Porque aqui embaixo, na plateia, há pouquinho, estava ali, não sei onde estava ali, não, mas está lá. Tinha um rapaz muito parecido, um garoto muito parecido com o Axl Rose, que é o vocalista do Guns N' Roses. E aí ele estava fazendo, tinha muita gente que acreditava que era, fazia foto junto lá dele, fingia que arranhava o inglês para parecer ainda mais. E tinha gente que, olha, andando por aí, é que aqui tem cada tipo. É hora de aventura no Fantástico. Vai começar a Rota Austral. São Paulo, Brasil. Agora é o início do início. Está sendo muito legal. Ele é um dos organizadores de uma grande aventura. Os dois planejaram a Rota Austral. Ponto de partida, Puerto Montt, Chile. A expedição vai contornar pelo mar e por terra o extremo sul do nosso continente, até chegar à Ilha Bela, em São Paulo. A viagem de Betão e Gui rumo ao ponto de partida da expedição começa em São Paulo, num carro que puxa um trailer. A dupla ganha um companheiro de aventura. Em Buenos Aires, um argentino se junta a turno. Todos agora seguem em direção ao Chile. Bom humor é o combustível para suportar tanto tempo de estrada. 7 dias e 4.000 quilômetros depois, o grupo chega a Puerto Montt. Aqui encontram outro argentino que vai participar da aventura. Colonizada pelos alemães, Puerto Montt é uma pequena cidade chilena que vive da exportação de salmão. O trabalho da confecção de redes é artesanal. Aqui, peixe é criado em viveiros. Os barcos que serão usados pelos aventureiros chegam de caminhão. São 2 catamarãs do tipo Hobbycat, pequenos para o tamanho da aventura. Qualquer espaço é super importante. Dentro da garuta a gente consegue levar mais ou menos umas 8 malas como essa. Isso é uma prova d'água e nesse caso aqui, por exemplo, tem comida. Para enfrentar o frio, os navegadores vão usar uma roupa especial, grossa e inflável que, cheia, não afunda na água. O último aventureiro da equipe chega à cidade chilena. Véspera da partida, dia de festa na Marina de Puerto Montt. Admirados com o desafio da Rota Austral, os chilenos erguem um brinde. É uma loucura, mas vai ser maravilhoso. Hora de partir. A expedição se divide. 4 vão pelo mar, os outros 2 seguem por terra com os mantimentos. Eles devem se encontrar de 5 em 5 dias. O grande perigo para quem navega nesses mares é a mudança do tempo, um fenômeno comum na região. Calmaria e falta de vento. Os velejadores são obrigados a remar para sair do lugar. Em poucos instantes, o tempo muda. Ventos fortes. Ondas de 3 a 4 metros. Com habilidade e uma boa dose de coragem, os velejadores superam o imprevisto. Logo ganham uma recompensa. Conseguem se aproximar de um dos pontos mais bonitos da expedição, as geleiras da Laguna de San Rafael, no Chile. Os primeiros sinais estão na água. Está vendo aqui o encontro de 2 águas. A água do mar e a água que vem de uma geleira, que é essa água mais clara. Pedaços de gelo tomam conta da paisagem. A correnteza leva os barcos para dentro da laguna. Nessa hora, o visual compensa o cansaço. Em terra, a equipe acompanha o fenômeno do degelo. Pedaços gigantescos de gelo desabam de mais de 20 metros de altura. A volta do gelo à superfície é impressionante. Os velejadores agora experimentam a sensação de escalar um desses pedaços de gelo. Uma piscina que se forma no meio de um bloco de gelo de 20 metros transforma os aventureiros em crianças.
Já viram os 3 patetas? Aí, ó. A alegria é fundamental para quem vai passar mais de 5 meses viajando nessa aventura gelada. A cada 2 semanas você vai ter aqui no Fantástico notícias da expedição Rota Austral. Próximo obstáculo, o que fazer para atravessar um pântano carregando 800 quilos. A arte e a beleza agora fazem parte do dia a dia de uma escola em São José dos Campos, São Paulo. A atitude de um artesão, um amigo da escola, é mais uma iniciativa do projeto que está ajudando a melhorar o ensino do país. Ingrid olha no espelho e gosta do que vê. As bijuterias foram feitas por ela. Cada peça, cada passo a passo eu sei como que é. Então é muito legal, é um orgulho muito grande. Quem ensinou Ingrid foi Célio Costa. Ele aprendeu a profissão na juventude. Hoje é voluntário do projeto Amigos da Escola. A minha esposa é professora da escola, né? Conversou comigo, me interessei, vim aqui, fiz a minha inscrição, hoje estou dando aula. A criançada está aí hoje aprendendo bem. Na escola, o artesão encontrou uma turma disposta a aprender a arte da bijuteria. E ele tem paciência para ensinar. Os alunos escolhem as peças e combinam bambu com arame, pedras e miçangas. Em 3 horas de aula por semana, os alunos chegam a confeccionar 12 peças de bijuteria. Todo o material produzido é exposto em feiras e vendido por eles mesmos, a preços que variam de R$ 1 a R$ 5. Guilherme já faturou R$ 45 com a venda do artesanato. O comportamento dele em casa melhorou. Com os irmãos, ele sempre era assim, mais nervoso. A escola é mais legal, tem mais coisa, dá mais aula legal, mais ocupação. Fernando Henrique diz que o país está mudando. É verdade. A garotada antigamente pulava amarelinha, cantava "Tirei o pau no gato". Hoje uma criança que fizesse isso seria considerada retardada. A mãe leva para o médico. "Doutor, meu filho é bobo". A garotada hoje em dia adora o funk do Tigrão. Eu já vi criancinhas chorando como se fosse Papai Noel. "Tigrão, Tigrão!" E fazem a coreografia, que é de uma pureza. Toca o coração. Não parece coisa de anjinho? Eu perguntei para uma caixa de supermercado: quem você prefere, o Tigrão ou o Caetano? "Ah, o Tigrão, claro. Caetano é música de velho. O Tigrão, quer saber de uma coisa? Ai, vai bom sapão!" Mais uma Blitz do Fantástico. Qual é o estado do elevado Costa e Silva, o Minhocão, no centro de São Paulo? Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Cariocas e paulistas vão medir forças de novo na Copa João Avelange e no torneio Rio-São Paulo, que começa esta semana. O Fantástico antecipa o tirateima e bota a bola na marca do pênalti. Primeiro desafio, aliás, um desafio de galãs. Luiz de Barrichelli por São Paulo e Thierry Figueira pelo Rio. Eu não tenho condições de perder para um paulista que vem para uma cobrança de pênalti com uma bermuda, sei lá, é calça que tá pescando o siri, como é que chama isso? Não, acabei cortando a calça pela metade e vou descalço. Vai descalço? Vou descalço. E ainda você vai escolher o canto que eu vou bater. A catimba é mais uma jogada para perturbar o adversário. Cidade maravilhosa! Tá cantando muito de galo. Chega de papo, vamos aos pênaltis. O paulista Luigi bate primeiro. É gol! São Paulo 1 a 0. Agora é a vez do Thierry. Gol! O Rio empata 1 a 1. Luigi bate novamente. É de São Paulo! 2 a 1 para os paulistas. Lá vai o Thierry. É gol, mas quase o Luigi defende. Quase. Agora cada um tem mais uma cobrança.
Luigi chuta. Trave! Vantagem para os cariocas. Thierry pode vencer a partida. Ele corre, bate. Vitória dos cariocas no primeiro desafio. 3-2. Daqui a pouco tem mais pênaltis. Denise Fraga faz o retrato falado de uma corintiana fiel e seu marido, um São Paulino roxo. Esta noite, aqui no Fantástico. Na semana passada, o Fantástico mostrou como anda a conservação da ponte Rio-Niterói. Agora você vai saber como está o elevado Costa e Silva, o famoso minhocão, lá em São Paulo. A equipe do Fantástico sai às ruas de São Paulo com um grupo de engenheiros especializados em pontes e viadutos. Este é o elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão. Alvo de muitas críticas desde 1971, quando foi inaugurado. Apesar de feio, sujo, teve seus momentos de fama no cinema nacional. O Minhocão estreou em A Marvada Carne e venceu o Festival de Gramado em 85. Fez sucesso também em Terra Estrangeira, de Walter Salles e Daniela Thomas. Mas olhando bem, o Minhocão hoje está assim. Drenagem superficial deteriorada, fissuras na laje superior com infiltração, aparelho de apoio bloqueado e concreto, de uma maneira geral, deteriorado. Verificamos problemas na parte de baixo, na parte de cima, do lado. Os inspetores convidados pelo Fantástico são bem claros. Falta de manutenção e conservação. Naquele ponto ali, ó. Tem ponto já de infiltração, olha lá. Isso aí é um exemplo típico de falta de manutenção. As pessoas que moram à beira do elevado estão preocupadas. Eu tenho medo. De qualquer hora pode acontecer um acidente. Não está reformado nada. Não é reformado nada. E os que moram embaixo deles são os que correm maior risco. A tubulação de alimentação elétrica está em péssimo estado e praticamente em vias de cair. Quem faz manutenção não viu isso, então não fez manutenção. A caixa de captação para o escoamento d'água está assim. Ela está totalmente deteriorada e bloqueada, então muita água que passa por aqui, ela não desce, ela transborda e fica lá em cima, com um ponto de desleixo. Isso aí deveria ser tratado, arrumado, desbloqueado, limpado. Mato em vários lugares. O grupo de engenheiros garante, se esse mato não for retirado, vai criar problemas na estrutura. Agora isso é muito ruim porque a água penetra por aí e sai lá para baixo. E ela umedece todo o concreto nessa região. Bom, isso é uma amostra do que acontece ao longo de todo o elevado. À noite, desde 96, carro é proibido por aqui. Isso para que os moradores possam dormir sem um barulho desses. Fazer uma vistoria total do Minhocão não é nada simples. O elevado tem uma dificuldade muito grande de inspeção completa. Não há acesso para verificar os pontos mais delicados, que são os pontos de apoio. Em novembro, a prefeitura retirou as madeiras e placas de zinco que forravam a parte de baixo do elevado, mas só em alguns pontos. Em outros ainda estão lá. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, nunca foi feita manutenção estrutural nesses 30 anos. Uma manutenção constante que deve ser feita e que não tem sido feita com a frequência necessária. Bom, isso nossos olhos enxergam. Imagina o que a gente não consegue ver a olho nu. Maquiando, talvez a gente conseguisse ter um viaduto mais bonito, condizente com a nossa cidade. Fica aqui o alerta. Na engenharia, assim como na medicina, é melhor prevenir do que remediar. O Ministério dos Transportes decidiu. As vistorias subaquáticas na Ponte Rio-Niterói têm de ser feitas a cada 6 meses. Atualmente, essas inspeções acontecem uma vez por ano. A decisão foi tomada depois que mostramos domingo passado aqui no Fantástico o adiantado processo de corrosão numa laje de proteção da ponte.
O Ministério afastou qualquer problema estrutural, como já tinham informado na mesma reportagem os responsáveis pela ponte. Estamos de olho. Atenção, consumidor. O Inmetro, que domingo passado testou as telhas, vai testar agora a qualidade dos tijolos. Se telha é fundamental na obra, imagine tijolo. Quando mal fabricado, tijolo dá aborrecimento. Se a parede fica torta, vai gastar mais massa, faz mais cimento, a mão de obra demora mais. Há milhares de fabricantes de telhas e tijolos em todo o Brasil. O Inmetro cadastrou 152 empresas e testou 12 marcas de tijolos de medidas diferentes. Primeiro, o teste da absorção de água. O tijolo é imerso numa caixa d'água e depois pesado, para que se saiba se absorveu água demais. Resultado: das 12 marcas testadas, uma foi reprovada. Santa Cruz, que teve percentual de absorção superior a 25%. Tijolo se mede assim: largura e comprimento. Tijolos de 6 marcas, todos do mesmo tipo, passaram pelo mesmo teste. 3 foram reprovados: Braunas, Ranchinho e Santa Cruz. Um teste importante para o consumidor: a identificação do produto. O nome do fabricante e as dimensões têm que estar obrigatoriamente gravadas nos tijolos. Das 12 pesquisadas, 6 estavam fora dos padrões: Aragap, Astúrias, Dadã, Itabira, J. Lourenço e Tijolar. Agora, o teste da resistência. Os técnicos simulam o peso da construção sobre os tijolos. O resultado é preocupante. Do total de 12 testados, 9 tijolos não passaram no teste. Agra, Aragap, Dadã, Fabrilude, Itabira, J. Lourenço, Ranchinho, Santa Cruz e Tijolar. Estima-se que 30% a 40% dos materiais que entram numa construção civil saem em forma de sucata por problema de qualidade do material e por deficiência de mão de obra de aplicação. Em fax enviado à redação do Fantástico, os fabricantes dos tijolos Aragap, Fabrilude, Itabira, Santa Cruz e Tijolar informam que já tomaram providências para corrigir os problemas. A Cerâmica Astúrias disse que a máquina que fabricou os tijolos reprovados foi desativada. As cerâmicas Braunas e Agra informaram que os tijolos reprovados já saíram de linha de produção. O fabricante do tijolo Dadã disse que uma falha de manutenção comprometeu a qualidade de um lote, mas o problema foi resolvido. As cerâmicas Ranchinho e J. Lourenço decidiram adicionar argila aos tijolos para aumentar a resistência dos seus produtos. O consumidor precisa ter atenção. Tijolo com defeito compromete a segurança da obra. A Associação Nacional da Indústria Cerâmica reconhece problemas e informa que tem tomado providências para melhorar a qualidade dos produtos. Entre elas, a criação de comitês de normatização para corrigir as irregularidades encontradas pelo Inmetro. Aconteceu nos Estados Unidos. Cientistas da Universidade do Oregon apresentaram Andy, o primeiro macaco transgênico. Ele tem um gene extraído de uma água viva. No futuro, experiências como essa podem servir para desenvolver remédios contra doenças genéticas. E as grandes cidades parecem tomadas pela cachorrada. O Rio, por exemplo, tem cachorro em todo lugar, até no serviço público. Foi assunto nos jornais e agitou o mundo cão. Doca, esse pastor alemão, é o mais novo funcionário da Secretaria de Defesa dos Animais do Rio de Janeiro. Ele vai ter uma função real, que é a me acompanhar nas blitzen que eu fizer com relação à fiscalização da defesa animal. Ela podia botar alguém, né, com
dois braços, 2 pernas para ocupar o cargo. O Doca abriu o mercado. Os cachorros estão todos querendo trabalhar. Uma corrida animal em busca de emprego? Procura-se cachorro de boa aparência, simpático, educado, que não incomode vizinhos e com bom currículo. Eu acho que ela poderia trabalhar nos Correios, porque essa linguinha que ela tem, né? Seria ótimo para as pessoas selarem as cartas. Um espião, uma coisa assim. Ele é bastante curioso, bastante... Acho que ela podia ser primeira-dama. Um animador de festa, por exemplo, que ele adora criança. Eu acho que seria mais uma parte de publicidade. Brincadeiras à parte, o fato é que a cachorrada cresce num ritmo alucinante. Em 98, eles eram 25 milhões. Hoje já temos 27 milhões de cães em todo o país. Em 2 anos, 2 milhões a mais. Já pensou? No Rio de Janeiro, vivem hoje cerca de 500 mil cachorros de estimação. E quando eles saem para as ruas, não é só na companhia dos donos, não. Eles costumam sair em verdadeiras turmas, sempre lideradas por um personal dog. Que profissão é essa, Edmilson? Isso é como fosse um babá de cães, né? Entendeu? Uma coisa assim, super maneira, porque as pessoas, os donos, não têm tempo. Então aí contrata a gente para ser o babá. As pessoas estão tendo mais cachorro por quê? Primeiro, poderia-se dizer que uma é pela carência, pela vontade de ter alguém que te dê um amor verdadeiro, um carinho, né? E outra seria até mesmo, poxa, o meu vizinho tem um cão, eu quero também ter um cão. De repente a gente encontra pela rua um cachorro de uma raça de 3.600 anos antes de Cristo. Que raça é essa? É um Bassage, meu cãozinho que não late. É um samoyeda. Vem de onde? Vem dos países nórdicos, da Sibéria. Não tem cheiro de cachorro, você não precisa ficar dando banhos e banhos e banhos e banhos no cachorro. O problema é que com tanto cachorro na cidade, não dá pra gente andar tranquilamente olhando pra frente. Se não... é sujeira na certa. O cachorro veio e fez xixi na minha bolsa. Você sabe quais são as consequências de você trazer o seu animal e ele fazer as necessidades aqui na areia para nós seres humanos? O meu não faz. Se o DOCA vai fiscalizar os direitos dos animais, cadê os fiscais na praia para fazer valer a lei de que é proibido animais por aqui? Um prazer muito grande, entendeu? Até parece que eu sou um cachorro. E por isso o pessoal botaram o apelido de Rottweiler, que é Edmilson Rottweiler. É, galera, sem dúvida, o melhor amigo. A cerveja está rolando no Rock in Rio. Deve ser por isso que construíram um vomitódromo. É o setor mais frequentado da cidade do rock. Essa engenhoca vai economizar atendimento médico para todos aqueles que puderem resolver os seus problemas por lá mesmo. É um self-service, ou melhor, um vômito service. É como na Roma Antiga, um espetáculo dantesco, milhares de jovens chamando Raul. Aquela mistura de hambúrguer com pizza, batata frita, sorvete. Namorar? É claro, a gente se encontra no vomitódromo, já tô indo pra lá. É o famoso vomita, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é um mundo melhor. Vamos voltar à cidade do rock para saber o que está rolando por lá. Maurício! Olha, no momento, quem está no palco, o mais paulista, Roger e o Traje a Rigor. Quem está pertinho vê bem, quem não está pertinho usa esse binóculo que tem essa lente vermelha, então quando você vê mais longe, você vê bem, apesar de estar tão longe e tal, mas não é a única coisa assim que você descobre por aqui. O Orlando, da banda Mary's Band, ele realmente está bastante ornamentado. Atenção esse perfil, olha, atenção, o outro perfil, isso é um pedaço da coisa. Agora, chega aqui, quer saber qual é a última moda por aqui? Portões abertos e começa o desfile de moda alternativa. Que doideira, aqui isso não vale. Com espaço para o tradicional. Eu vim acompanhar os filhos.
Um público diversificado e com superpoderes. A gente vem aqui curtir o rock. O Batman não curte muito porque ele é caretado. Até Axl Rose apareceu. É você? How are you? Os cabelos podem assustar, principalmente em casa. Meu pai viajou e meu pai estava trabalhando. Eu fiz escondido. Para completar, óculos de várias cores e intenções. Meu óculos romântico, apaixonado, do amor. E proteção contra o sol de todos os tipos. Isso aqui é The Mexicano, muchacha! Nas visual de boutique, a moda do Rock in Rio tem um toque pessoal. Nos acessórios, nas combinações e nas peças exclusivas. Eu que fiz essa calça. Fiquei no domingo todinho pintando o paciente do desenho secar. A família colaborou. Isso aqui foi o cabelo que minha irmã fez. Levou cerca de meia hora pra fazer. Isso aqui eu peguei a mochila da minha sobrinha que ela vai pro colégio, um monte de ursinho. Tem roupa comunitária, gente sem roupa e na cabeça, bons ideais. Já tinha pintado o cabelo assim antes? Não, nunca tinha pintado não. Foi legal. E por que resolveu? Por um mundo melhor, né? Que cidade é essa onde um curió pode valer mais que um big apartamento? Daqui a pouco aqui no Fantástico. E o Fantástico vai direto para a cidade do rock. Maurício. Olha, aqui continua no Rock in Rio, o rock paulista do Traje a Rigor, com o Roger dizendo aquelas coisas todas cabeludas lá no palco. Mas já que a grande estrela dessa noite, o Guns N' Roses, vou contar mais um segredinho pra você. O Slash, o guitarrista da formação original do Guns N' Roses, estaria aqui, por aqui, e gostaria de subir no palco para tocar junto com o Axl Rose. O Axl disse, de jeito nenhum, não sobe ninguém. Esse show é da nova formação do Guns N' Roses e mais para ninguém. Mas as estrelas que cantam aqui não cantam como as outras que cantam lá em Florianópolis. Já lotando o estacionamento do Curiódromo. Todo fim de semana é assim. Os fãs do Curió se reúnem. Parede especial com separação entre as gaiolas. Alguns donos mantêm até um quarto só para o Curió em casa. Como o seu Frederico, que acaba de recusar uma oferta de 20 mil reais pelo Curió dele. Eu acho que seu passarinho vale mais que isso. Não, eu não quero vender. Passarinho faz parte da minha vida. Você não está precisando de 20 mil reais, não? Preciso, mas o... Precisa mais do Curió. A emoção que ele me dá vale mais do que o 20 mil reais. Ele faz parte da minha família. Estamos em Santa Catarina, na ilha de Florianópolis. Esse é o primeiro e único curiódromo do mundo. E eles continuam chegando com suas gaiolas. Muita história para contar. Mas explicar direitinho essa paixão pelo Curió é difícil. Porque ele só falta conversar contigo, ele se identifica com você. Ele vem no dedo, quando você chega perto, ele se enfeita todo. Ele te conhece. Ele conhece você pelos teus passos. Você entra em casa. Eu gosto do Curió pelo canto, pela alegria que ele dá. Ah, o canto do Curió. Campeonatos por todo o Brasil para escolher o melhor cantor? Estão catalogados, que eu conheço, 128 cantos diferentes, os mais famosos em todo o Brasil. O Curió campeão é aquele Curió que desde o ovo, do 7º dia, dentro do ovo ele já aprende a cantar. Então eles começam uma educação de canto com mestre e filho. Dentro do ovo? Dentro do ovo. Segundo os estudos, a nossa genética é tão apurada que o passarinho, quando começa a cantar, ele já escuta o pai cantando, o pai vai na borda do ninho para cantar pro filhote, pro ovo no caso. É que nem tu escutar um Pavarotti cantando. Ele não desafina, ele não bota nada fora da melodia do canto dele. A história do Curió chamado Trovoado. O maior herói para todos eles. O canto mais bonito. Colecionador de vitórias. Eu recebi, até fiquei muito agradecido, né, pela indicação que teve. O meu pátrio foi nomeado o Pássaro do Século. Curió do Século. O Curió do Século. Com toda essa paixão, esses criadores estão ajudando a preservar uma espécie que foi sendo encurralada pelo uso de agrotóxicos. Aqui, eles até ganharam um apelido. Aqui era comum você ver as pessoas, sábado e domingo, sair com a gaiola na mão e voltava com a gaiola na mão. Então chamava a turma do braço duro. Em Florianópolis ainda hoje é assim. A turma do braço duro leva o Curió para passear pela cidade no fim da tarde. E foi nesse ambiente que o coitado do dono do Trovoada, por causa de um aperto financeiro, imagine só,
teve de vender o campeão? Na época ele foi negociado mais ou menos em torno de 27.580 dólares. Aí você comprou outro Aí eu óleo? comprei outro trovoada. Como você pagou? Paguei, eu dei uma caminhonete, uma D20, e ainda mais uma pontinha no Fiat 147. E totalizou quanto? 27.580 dólares. Num passarinho? No trovoada, que é o melhor passarinho do século. Realmente eu lamentei muito, depois de 11 anos com o pássaro, e que me desfazer dele por circunstâncias. Um pouco depois a situação melhorou e o Edelson foi comprar o trovoada de volta. Quando ele foi te procurar para comprar de novo, você disse, bom, agora eu vou ganhar dinheiro, é minha vez. Não, ao contrário, eu que fui procurar. Fala a verdade. Não, eu que fui procurar o Marlon para fazer a negociação. Você vendeu por quanto? Eu passei de volta para ele numa transação numa casa de praia que eu tenho até hoje no Costão do Santinho. Por quanto? Quanto valeu? A casa vale 50 mil dólares hoje. Então... Deu uma vantagem. Na época ele dobrou? Não, na época realmente... Era 27 mil dólares, foi para 50 mil dólares? Não, foi para 50 mil dólares a transação, sendo que o imóvel entrou na época na faixa de 30 mil dólares. Aproximadamente. Dela total? Exatamente. Num passarinho desse tamanho? Pois é, mas com potencial enorme, né? Ainda tinha? Tinha, e continuou competindo mais um ano na minha mão até que veio a morrer em 95. E depois que você comprou, você recebeu o trovada de volta, ele só viveu um ano? É, um ano e alguns meses. O trovada, quando morreu, foi enterrado aqui. E dessa forma eu consigo transportá-lo para onde eu vou. E esses loucos por Curió ainda inventaram um truque especialíssimo para melhorar o desempenho dos passarinhos nos campeonatos de campo. A capa motel é como se fosse como se o pássaro estivesse numa concentração. Nós colocamos sábado na capa motel junto com a fêmea. Aí fica os dois, uma em cada gaiola? Sim, uma em cada gaiola. Então é como se fosse um motel com 2 quartos separados? Sim. Eles vão pro hotel, mas não acontece nada? Não acontece nada. Que maldade! A intenção é poupar a energia do macho, porque no dia seguinte ele vai para o torneio. Então, quer dizer, o macho junto com a fêmea, ele não canta? Ele não canta. Coitadinho, ele sente a fêmea perto, quer a fêmea, mas não... Não, mas ele não vai conseguir a fêmea. De alguma forma... Que maldade. Maurício, de alguma forma ele se realiza. Semana que vem, nossa viagem 2001 pelo planeta Brasil continua na Bahia. Feira de Santana, ali pertinho, Lagoa da Camisa. O samba santamarense. O poder no mundo do crime. As revelações de um ex-PM que pagou a polícia para não ser preso. Esta noite aqui, no Fantástico. Uma candidata brasileira ao Prêmio Nobel da Paz. Quem será essa mulher? Quem será essa mulher que não tem medo de estragar belos sapatos? Será que o nome dela é Sheila, menina que vivia desnutrida e doente e foi salva? Será que ela se chama Elvira e dedica sua vida às crianças da desvalida periferia onde vive? Quem será essa mulher que não tem medo da miséria e seus mecanismos? Atrás das nuvens existe o sol. Essa mulher é Zilda Arns, mas ela prefere ser chamada pelo nome da obra que começou há 17 anos, Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança está presente em 3.277 municípios brasileiros. Nas comunidades atendidas pela Pastoral, em 2.179 municípios, os índices de mortalidade infantil baixaram a 0. Se a doutora Zilda Arns não ganhar o Prêmio Nobel da Paz, este já é o maior troféu. A solidariedade constrói o futuro melhor para todas as crianças do Brasil. Quase 80 mil gestantes e mais de 1,5 milhão de crianças brasileiras com menos de 6 anos são atendidas pela Pastoral. Enquanto a média brasileira de mortalidade infantil é de 35 mortes por 1.000 crianças, nos lugares onde a Pastoral trabalha, a estatística cai para 11 por 1.000. Chuva, sol, pode estar, a gente não liga, a gente vai em frente. Irmã de 2 padres e 3 freiras. Eu nunca quis ser freira, mas sempre quis ser missionária. Formou-se pediatra. Já aos 15 anos escolhi medicina para ser missionária. E só aos 50 anos começou a realizar seu sonho. Hoje eu sou aquilo que eu sonhei aos 15 anos.
Não imaginava que iria virar milagreira. A fraternidade, a solidariedade, o carinho, o acolhimento faz com que a pessoa promova a sua autoestima, se sinta assim, vamos dizer, rodeada de pessoas interessadas no bem-estar dela, de seu filho, é que faz acontecer o milagre da pastoral da criança. A pastoral só interessa o milagre possível. A gente vai procurando atender tudo que é simples, que nós não fazemos nada que é complexo. Exemplo, o soro caseiro. 2 colheres de açúcar mais 1 de sal, igual a milhões de crianças salvas da morte estúpida por desidratação. Quando ele tinha 1 ano e 6 meses, ele pesava 6,5 kg. Contra a desnutrição, armas resgatadas do lixo. Muita comida se desperdiça no Brasil. Então, realmente, se eu pudesse dizer para todos os municípios reunirem as forças comunitárias, Universidade, Embrapa, Pastoral da Criança, Secretaria de Saúde e Promoção Humana, estudassem como a gente poderia fazer com que cada pessoa tivesse que comer. Com toda certeza, só com desperdício, a gente poderia alcançar o objetivo. A pastoral inventou a multimistura, um pozinho altamente nutritivo feito daquilo que ninguém dá valor. A gente tem que conhecer, aprender, fazer. Basta ter coragem. Pó de casca de ovo, de semente de melão, de folhas que o povo chama de mato, como o aça-peixe, que além de rico em ferro... Ele é um antibiótico, é bom para broncopneumonia, só que é lógico, né? E é um alimento, assim, de um valor imenso. Maria da Conceição Oliveira Hamster, a Ceissa, é o que a doutora Zilda chama de... fermento no meio da massa. Ceissa dedica sua vida a transmitir os segredos da multimistura para legiões de mulheres. Ela faz parte de uma das... 7.000 equipes que promove, assim, a difusão, a democratização do saber. A multimistura não tem receita fixa. Cada região tem riquezas ignoradas. Em muitos lugares aproveitam os ossos. O bife da casca de banana é uma delícia. É mesmo! Como o suco que custa R$0 de folhas de laranja e pitanga. Fazer o bem faz bem. Se você ajudar e fazer o outro crescer com você, você cresce 10 vezes mais. Eu, época de criança, eu passei fome. Então hoje eu não quero isso para ninguém. Jorge e sua mulher Elvira são líderes comunitários da pastoral. Acompanham 105 crianças. Salvando vidas todos os dias, ganharam nova vida. Dentro da minha família mesmo, eu, meu marido e a minha filha, nós tínhamos um mundinho pequeno, era aquele mundo vazio, agora está enorme. Dona Eloine faz o mesmo trabalho. Dá resultado, e eles estão se desenvolvendo, e cada dia mais as mães vêm procurar a gente, não é a gente que vai procurar as mães. Uma nacionalidade, direito de crescer. Você sabe que vocês são a esperança do Brasil, sabia? Vocês indo bem, o país vai bem. Todo mês, a pastoral promove o ritual da pesagem, para ver se as crianças estão engordando. E depois dos 6 anos, será que os pequenos não viram crianças de rua? É o que eu pergunto em todas as comunidades, como para o Brasil inteiro, em encontros regionais. Vocês conhecem uma criança que esteja, ou que foi da pastoral, que está na rua e nunca se encontrou? E é tudo inacreditavelmente barato. Cada criança acompanhada custa 50 centavos por mês a pastoral. Não parece, mas esta mulher é uma revolucionária perigosa. Ela prova que o Brasil tem jeito. Denise Fraga faz o retrato falado de uma corintiana fiel e seu marido, um São Paulino roxo. Esta noite aqui no Fantástico. Uma sexta-feira de luto na música e no esporte. Morreu em São Paulo o maior campeão olímpico da história do Brasil, Ademar Ferreira da Silva, por 2 vezes medalha de ouro no salto triplo. No mesmo dia, o Brasil perdeu Luiz Bonfá, um dos pais da bossa nova.
desafio dos pênaltis continua. O Rio está na frente. Thierry Figueira venceu Luiz de Barrichelli 3-2. Agora o duelo é de pagodeiros. O carioca Vaguinho, do grupo Os Morenos, e o paulista Belo. E Belo já começa provocando. Se lembrasse da última, como é que foi a última Copa Rio-São Paulo? Ah, é? Olha a chance do gol! Golpe baixo. O último torneio Rio-São Paulo terminou com a vitória do Palmeiras em cima do Vasco. 4-0. Mas Vaguinho está confiante. Aí, parceiro, se liga aí. Agora é pra valer. Belo bate primeiro. E é gol! São Paulo, 1-0. Agora é a vez do Vaguinho. Gol do Rio, 1-1. Nova cobrança para o Belo. Na trave e é gol! Você viu como é que o cara bateu o pênalti? Mas, ó, falar de verdade, é difícil, não é brincadeira não. O gol parece que é muito grande, mas a hora que chega aqui fica pequenininho. Papo de peladeiro. Vaguinho bate agora. É gol! O Rio empata, 2-2. Momentos decisivos. Terceira chance para Belo. Ele bate e golaço! 3-2. Responsabilidade para Vaguinho. Se ele empatar, mantém o Rio na frente. E é gol! 3-3 nesta partida. Vantagem para os cariocas na série. Daqui a pouco, a decisão. Essa semana o Retrato Falado vai contar a história da Gabriela, de São Paulo. Meu nome é Gabriela Lau, tenho 27 anos. Vocês vão ver que quando se trata de Corinthians, a Gabriela é capaz de tudo, até de voar. O Corinthians possui os torcedores mais fiéis e fanáticos do futebol. Eles têm até uma escola de samba, a Gaviões, e um santo protetor, São Jorge. Existem cerca de 20 milhões de corintianos. Gabriela é um deles. O Corinthians estava na final do Campeonato Mundial e eu queria ir nessa final a qualquer custo. Eu tinha dois problemas. Um, que meu marido é São Paulino. Sabe o que eu quero? Eu sei. Não, você não tá entendendo. Lógico que eu tô. Você tá querendo um gol de placa. É, mas do Corinthians, na final do Campeonato Mundial. Como é que é? Ai, Rô, vai ser no Rio, no Maracanã, deixa eu ir. Você tá louca? De jeito nenhum. Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Mas no São Paulo você ia, agora como é o meu time, a gente vai ter que ficar aqui. Não, porque eu vou te dizer uma coisa, se eu ganhar o momento da história do Corinthians, né, você vai me proibir de ir. Ai, isso não é justo, Rô, não é justo. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens, tá sabendo? Aliás, desde o movimento feminista, na década de 60, que a gente vem conquistando os nossos direitos, porque afinal de contas, se não fosse... Gabi, tudo bem. Pode ir. Eu sabia que você ia entender. Mas deixa eu dormir. Dormir? Fica nos caras do bom de paco. Eu liguei para a quadra dos Gaviões e fiquei sabendo que ia sair uma caravana com mais de 200 ônibus, só que na quinta-feira. E na quinta-feira eu não podia porque eu trabalhava na sexta. E um outro pessoal ia sair de avião na sexta. Então eu falei, vou de avião. Então começou o dilema aí, porque eu tenho pânico avião. Eis a questão. Se eu for, o avião pode cair, eu morro e nunca mais vejo um jogo do Timão. Se eu não for, eu posso estar perdendo o maior momento da história do meu clube. O que fazer? Ceder ao medo ou enfrentar meus fantasmas? Que dúvida mais besta. É claro que eu vou. Fui dormir, rezei a noite inteira. Falei, meu Deus, se não for para eu ir, me dá um sinal. Pai nosso que estás no céu, e São Jorge que está do seu lado, se for para o avião cair, por favor, me dá um sinalzinho. Ainda não está na hora de eu morrer, sabe? Eu quero ver os meus netos crescerem, eu não tenho nem filho ainda. Só uma risadinha assim, tá? Amém. Acordei dia 14, dia do jogo. Passei o dia todo excitada, desorientada, querendo saber o que ia acontecer. E nada de Deus me dá um sinal, nada. Cheguei no aeroporto, só Corinthians, no aeroporto lotado de gente. Ai, que eu acho que não vou lá, viu? Eu tô com muito medo. Medo do quê? Do Corinthians
O que é isso? Só entra esse avião carregada. Tudo bem. Corintianos, mãos à obra. Não, peraí. Então eu entrei no avião com a torcida Gaviões da Fiel, da Pavilhão 9, e com o Pichote, com a Sandra, com o Trombadinho e com a Kay, que fazem parte da torcida, que estavam comigo. E ela não desgrudava dos meus dedos, né, que sobreviveram, né, porque de tanto que ela apertava meus dedinhos. Assim você vai quebrar meus dedos. Desculpa. Você não vai soltar? Te desculpa, eu peço, soltar não solto. O meu medo de viajar de avião é quando decola. Aí fiquei de mão com a Keiko. Quando o piloto falou, olha... Senhores passageiros, a aeronave foi autorizada a decolar, apertem os cintos. Toma, esmaga essa agora. Quando o avião no começo da pista pega uma velocidade imensa e de repente freia. Senhores passageiros, E o piloto fala... tivemos que abortar a decolagem por causa da chuva no Rio de Janeiro. Meu! O sinal! Que sinal, Gabriela? O sinal que eu pedi pra São Jorge! Eu não vou mais! O sinal de Deus! O avião vai cair! Levantei, fiquei louca. Falei, sinal de Deus, esse avião vai cair. Eu pedi o sinal ontem, só veio, agora eu não vou mais. Eu levantei, o pessoal falou, Gabi, você tá louca. Gabi, você tá louca? Louco, tá aqui ficando esse avião, meu! Isso aqui vai cair! Deus sabe, mas não falha! Só mal tempo, Gabriela! Senta! Me dá a mão! Eu falei, não me segura que é pior. Não segura que é pior! Foi quando chegou uma comissária, chamou uma escada no meio da pista e eu desci. Peguei o telefone e liguei pro Rodrigo. Tô no barzinho, tomando chopinho tranquilo e tal. De repente toca o celular. Do celular era o número dela, né? Eu falei assim, já chegou no Rio de Janeiro? Não, Rô, eu desci do avião. Fiquei com medo, desci. Você é louca. Volta pra esse avião, que esse time seu ganha. Você vai falar um ano na minha orelha que não viu seu time ser campeão. Ai, você tem razão, viu? Ai, ainda bem que você abriu meus olhos. Ai, você se preocupa tanto comigo, fofo. E eu já tomando chopinho lá tranquilo, ele ia estragar minha festa voltando, né? Foi quando eu olhei pro monitor e estavam todos os voos atrasados. Eu falei, meu, será que é verdade essa história? É verdade mesmo essa história de chuva? Claro, o que a senhora pensou que fosse? Ah, sei lá, meu, um problema no motor, um aviso de São Jorge. Não, inclusive, tem uma aeronave nossa na pista agora que está sendo autorizada a decolar. Eu falei, meu, me leva de volta para esse avião porque eu tava lá. Ela falou, você não vai poder voltar. Eu falei, como não vou voltar? O passageiro que desce do avião não tem direito de entrar de novo não, viu? Então não tem nada na asa, mas que eu vou. Aí, saí andando pro portão de embarque, a mulher atrás de mim, e eu falei, não, eu vou voltar, eu vou pro avião. Ela falou, então, a senhora vai aguardar aqui, que eu vou pedir uma autorização pro comandante para levar a senhora até a aeronave e ele vai ver se a senhora vai entrar. Eu falei, tudo bem. Quando ela virou as costas, eu saí correndo pista fora em direção ao avião. Aí todo mundo, olha, né, a Gabi vindo ali da janelinha, todo mundo olhando. Para esse avião que ela tá voltando! Para! Nisso, eles pediram para segurar o avião, o pessoal que estava comigo, chamaram a escada de novo. Quando eu subi, comecei a falar, seu comandante. Seu comandante, eu preciso entrar nesse avião. É um momento da história do Corinthians, eu preciso estar lá. Você que me deixar aí. Bom, eu não devia porque vai contra as normas da companhia. Mas no seu caso, eu vou fazer uma exceção. O jogo começou às 8 horas. Foi quando a gente pegou o táxi, chegou no Maracanã às 8h30 da noite e entrou no Maracanã e o jogo já tinha começado a rolar e foi para a final do jogo e terminou e a gente foi campeão e o Corinthians foi só alegria. Hoje no Retrato Falado contou a história da Gabriela. A próxima pode ser a sua. Escreve pra gente. A
acontece todos os dias. As mulheres gastam, em média, 30 minutos com maquiagem. É o que diz uma pesquisa de uma companhia de cosméticos. 68% das consultadas dizem que meia hora é tempo suficiente. Um novo rosto brilha na TV. Uma mulher que vive paixões arrebatadoras. Escoladora, tenho 22 anos, estou vivendo a Maria Monforte na minissérie Os Maias. Em Portugal tem pouco sangue, prefiro as espanholas. Nasci em Curitiba, vivi lá até os 18 anos. Meu sonho era ser bailarina. Depois que comecei a me apaixonar pelo teatro, eu sou uma pessoa tão normal, simples. Eu sou uma menina tímida, descendente de italianos, espanhóis, portugueses também. A Maria Monforte que eu faço em Os Maias é uma mulher forte, intensa e apaixonada. Uma mulher à frente do seu tempo, transgressora, que vai fazer de tudo assim para viver o que ela acredita, o que ela sonha, o que ela deseja. Estás triste? Teu pai, não é? Eu sei que teu pai não gosta de mim. Eu me identifico com a Maria Monforte na intensidade e no desejo de viver uma grande paixão. Eu acredito no amor, acredito na paixão, e eu acho que é o que move, é o que me move no trabalho e na minha vida, assim. O título do samba da Imperatriz Leopoldinense para o primeiro carnaval do século XXI é Cana Caiana, Cana Roxa, Cana Fita, Cana Preta, Amarela, Pernambuco. Quero ver descer o chuco na pancada do Ganzá. Um dos maiores, se não o maior título da história do samba. Deve ter tido uns 5 autores, só pro título. Porque pro samba, propriamente dito, deve ter tido uns 20 ou 30, no mínimo. Também com um título desses, quem que precisa de samba? Atenção que isso é um tapa na cara. O novo som da Bahia. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Aconteceu em Atlanta, Estados Unidos. Anunciado um novo limite para o consumo de vitamina A. 10 mil unidades internacionais, menos da metade do limite antigo. Cientistas advertem: quem tomar doses maiores de vitamina A corre o risco de ter problemas no fígado, nos nervos e ossos. A terceira noite do Rock in Rio, Maurício Cruz está conferindo tudo de perto. Fala, meu bom. Olha, é o seguinte, Pedro, está no palco nesse momento a banda americana Papa Roach. E a gente está assistindo assim, tranquilo, e você pode perguntar, afinal, o que está fazendo aqui essa banda que ninguém conhece no Brasil? Chega pra cá, vou contar. O Guns N' Roses disse que só viria se trouxesse os amigos dele do Papa Roach. Entendeu? Guns N' Roses é complicado, não? Mas enquanto o rock rola solto aqui, lá na Bahia... Bahia, verão 2001. Por aqui nada de rock, nem um sonzinho de guitarra. A onda agora é assim. É o movimento
momento está sexy e passional. A mais nova, aliás, novíssima mania musical dos baianos é essa. Nessa época que a Bahia vira uma espécie de laboratório de ritmos e sons. A Orquestra Afro-Baiana é uma das novidades deste verão. Depois de 18 anos sem se apresentar, ela está de volta. A proposta é resgatar o que a Bahia tem de mais tradicional na dança e na música. O som é tirado de bacias, panelas e até de enxada. Os sons da Bahia seduzem até os que mal sabem falar. Vem cá, foi difícil você aprender a tocar? Foi. Quanto tempo você levou para tocar isso direitinho? Umas 5 anos. 5 anos você tem, você ficou quantos meses para tocar isso? Fala a verdade, fala sério. Você prefere tocar atabaque ou você gosta mais de rock? Atabaque. Você não gosta de rock, não? Eu não sei como é. O Adson, 5 anos, ainda não sabe o que é rock, mas já entende tudo de atabaque. Parece que a energia das crianças está na origem da diversidade dos ritmos da Bahia. Olha essa menina de 12 anos. Ela se diverte reinventando uma das coreografias que é febre nesse verão. A mania da bomba começou aqui em Porto Seguro. No início era assim, um carro, som altíssimo e quem ouvia já saía dançando. Agora a bomba explode em tudo quanto é lugar. Nós estamos na Bahia, terra da criatividade e da irreverência. Daí a mais nova brincadeira rítmica dos baianos é um tapa na cara. Tudo é som. E cada grupo promete uma batida, um arranjo, uma sonoridade diferente. O Ilhaê todo mundo reconhece ao longe. Para quem não está muito familiarizado com as sutilezas dos ritmos da Bahia, pode parecer tudo igual. Por isso, os ouvidos devem estar atentos. Talvez o segredo da multiplicidade de sons e ritmos que transformam a Bahia a cada verão esteja em grupos como esse aqui, o Malê. Grupos que mergulham cada vez mais fundo nas origens, nas raízes africanas, em busca da renovação. Malê, Bloco Afro, 27 anos. Fundamental para a renovação do caldeirão rítmico da Bahia. É no Malê que, por exemplo, o bailarino e coreógrafo brasileiro Ismael Ivo, que atualmente dirige o Balé de Berlim, vem buscar inspiração. Ele aproveita as férias na Bahia para fazer um trabalho de pesquisa com o Malê. Mas como é que a Bahia consegue, assim, se renovar sempre? Porque a Bahia é muito diversificada, a Bahia é de cores, é de luz. A Bahia consegue se renovar porque a Bahia está na frente da questão musical, da música. Então a Bahia tem que inventar, tem que criar para sempre estar no topo da música. É tempo de rock e em Salvador tem até um lugar chamado Rock in Rio. Mas o som que rola por aqui é pura Bahia. Uma Bahia que consegue ser cada vez mais alegre, mais sensual, mais livre quando se fala em música. Aconteceu nos Estados Unidos. Cientistas fazem um alerta para os diabéticos.
Aqueles que sofrem de pressão alta e não controlam a diabetes correm o risco de sofrer de problemas mentais. Uma entrevista exclusiva. O policial militar que se transformou num dos maiores traficantes do Rio de Janeiro faz revelações sobre os bastidores do crime organizado. Até os mais violentos criminosos têm medo dele. O ex-policial militar Zacarias Rosa Neto Zaca não domina apenas o tráfico de drogas. Ele não hesita em matar quem atravessa o seu caminho. Quem sabe o que o Zaca faz com a arma na mão? Eles têm medo do Zaca voltar ativa. Qual é a arma boa? A arma boa pra mim não tá acontecendo. Qual é? Por quê? É por ser uma arma que... Eu acho que é uma de poder, uma pistola, né? É, de poder assim... Foragido da cadeia desde o ano passado, Zaca agora foi preso por detetives da Polinter, no Rio de Janeiro. Ele está condenado por tráfico de drogas e assassinato e vai voltar para onde já morou durante 6 anos, o presídio de segurança máxima Bangu 1. Bangu é um caixote de concreto onde a gente não vive, não. A gente reserva. Lá, Zaca vai viver um outro terror, enfrentar os rivais do Comando Vermelho. O submundo do crime carioca é dividido entre várias facções rivais. A de Zaca é o terceiro comando, inimigo do Comando Vermelho. Já em 1987, na tentativa de dominar a venda de drogas na zona sul do Rio de Janeiro, Zaca enfrentava os rivais a tiro. A disputa pelos pontos de drogas do Morro Dona Marta levou pânico à cidade. À frente de mais de 40 homens armados, Zaca enfrentou o bando de Emilson Fumeiro, o cabeludo do Comando Vermelho. Foram 2 semanas de intenso tiroteio até a polícia militar intervir. Zaca acabaria preso. O cabeludo morreria 1 ano depois num assalto. Eu sou meu mesmo, entendeu? Meu mesmo, sou sabe que balançou a empresa, balançou tudo, entendeu? E se não balança, enquanto ele não me matasse, eu ia matar ele, não ia acabar não, certo? Mas a polícia invadiu, depois de muitos dias de tiroteio, a polícia invadiu, certo? Então, ele foi para um lado e foi para o outro. Eu cheguei a pintar o cabelo de reflexo, preto e negro, entendeu? Botar aquela lente que agora é muito rara na época, barba postiça, que não tinha barba nem fechada, certo, né? Para poder andar atrás dele, se eu encontro ele, se eu não me mato, eu mato ele. Com certeza. O Comando Vermelho e o terceiro comando dominam os presídios cariocas. Esta rivalidade levou à morte na segunda-feira o traficante Denir Leandro da Silva, o Denis, que mandava neste morro, o da Rocinha, na Zona Sul. Você acha que em Bangu você corre o risco de morrer como o Denis? Eu acho que não, de repente até assim, eu não sei, mas eu não estou com medo nenhum não. Eu não tenho dívida com ninguém, nada errado. Porque o Comando Vermelho que não gosta de mim, certo? Você também não gosta dele? Eu também não gosto dele, vocês têm 2 irmãos, também tem 2. Se cruzar? Mas eu até pedi 5 minutos, de vez em quando guarda lá, tinha isso lá também. 5 minutos para se acertar. Deixa lá, 2 minutos, 3, 5 minutos. Um debate. Isso é normal. O que você fez? Diz pra mim. Eu vendi tosse depois que mataram meu irmão que saiu da favela, eu fiquei absurdo. Então entrava muito dinheiro, por seu ter ideia, eu tinha preguiça de contar dinheiro. Entendeu? De tanto que era. Nessa época, Zaca diz que foi vítima de muita extorsão por parte de quem deveria prendê-lo, a polícia. Várias vezes, eu mesmo, né, no carrinho velho que tinha e tal, né, fui pá, né. Eu fui nem preso, foi normal, o carro tava com pintura irregular e tal, eles pegaram o nome Zaca, aí negócio lá, pá, tudo deve lá da minha mãe, né, o Zaca, falei, não senhor e tal, mas aí tem coisa pra perder, tem tudo, é cordão, relógio, é isso aí. Várias vezes aconteceu isso. Perdeu muito dinheiro. Pra não ser preso. Pai de 6 filhos em 2 casamentos, Zaca mostra com orgulho a tatuagem no braço esquerdo com o nome de uma filha. Pra mim
tudo pra mim. Principalmente minha mãe, né? Que eu nunca tive um pai. Sempre foi minha mãe e meu pai. Você chora ao falar disso. Quando você vende droga, você não pensa nas inúmeras famílias que você pode estar destruindo? Tem alguém que faz a cocaína lá em cima? Tem alguém que planta maconha lá em cima? Então não tem mais defeito com todo mundo, mas lá em cima vai comprar quem quer. Zaca tem 49 anos. Passará mais 34 anos preso e ainda responde por outros 2 processos, por tráfico e assassinato. A ele só restam 2 saídas: fugir pela 3ª vez ou ficar velho atrás das grades. Schwarzenegger está em cartaz com o filme O Sexto Dia. É uma história sobre clonagem. Essa história de clonagem é um perigo, hein? Agora não venham me dizer que vai ser bom para o futuro da humanidade, que a gente vai ter uma dúzia de Gandhis, um Mozart em cada esquina, muitos Pelés, que não é bem assim, não. Vocês já pensaram num time só de Edmundos? 11 Edmundos. Eu tenho que jogar no zoológico. Agora, pior ainda, se tivesse 2 Eurico Miranda, um no Vasco, outro no Flamengo, e que o jogo fosse em São Januário. A impressão digital do novo século. As ondas da verdade. Esta noite, aqui no Fantástico. Aconteceu no Rio de Janeiro. Um incêndio no cenário do programa Xuxa Park deixa 28 pessoas feridas ou intoxicadas. 200 crianças e 100 adultos participavam da gravação. Todos foram retirados pelas portas de emergência. Uma menina de 7 anos e o chefe da segurança de Xuxa ficaram gravemente feridos. Xuxa ajudou na remoção dos feridos. Peritos da polícia suspeitam que uma falha no sistema elétrico provocou o incêndio. Hora de decisão. O Rio ganhou a primeira. Houve empate na segunda. Será que agora São Paulo vence? O duelo é entre o paulista Paulo César Grande e o carioca Eri Johnson. A catimba começa no Faro Ímpar. Vamos lá, mano. 1, 2, São Paulo sempre ganha. Você está vivendo de um passado absurdo. Vamos lá. 1, 2, 3. Ele escolheu. O cara não pediu nada, nem eu. Agora é pra valer. Paulo César Grande ganha e escolhe defender primeiro. Alô, galera do Rio de Janeiro. Energia positiva aí pra mim, falou? Lá vai ele e gol! 1-0 Rio. A cobrança agora é de Paulo César Grande. E é gol! 1-1. Segundo pênalti para Eri Johnson. Ele coloca no canto, mais pra fora. É a chance de Paulo César Grande botar os paulistas na frente. Que responsabilidade. Ele faz uma prece, corre e é gol! São Paulo 2-1. Eri Johnson tem que marcar. Ele confere 2-2. Última cobrança. Paulo César Grande beija a bola e parte para a definição. É gol! Vitória de São Paulo neste desafio. 3-2. Somando os outros desafios, o resultado do torneio de pênaltis do Fantástico foi um empate bem mineiro entre cariocas e paulistas. O mais importante, vocês que vão aos estádios, né, é saberem perder. Porque isso tudo é um esporte. Uma descoberta pode provocar uma reviravolta nas técnicas de investigação policial. O que acontece com o cérebro de quem comete um crime? Terry tinha 17 anos, hoje tem 40. Há 23 anos está nessa penitenciária em Iowa, condenado pela morte desse policial aposentado. E há 23 anos ele repete, é inocente. I was devastated.
Eles acabaram comigo. Eu sei que eu não matei. Eu sei que eu não tenho nada a ver com esse crime. É horrível. Você não pode imaginar. Eu estudava. Eles me tiraram tudo. Terry já apelou à justiça várias vezes, não conseguiu nada, mas voltou a ter esperanças. Com esse médico, esse cientista de Iowa, o Dr. Larry Farwell, que inventou a impressão digital do cérebro. A diferença fundamental entre uma pessoa inocente e uma culpada é que a culpada praticou o crime. E isso fica guardado no cérebro dela. E agora nós encontramos um jeito de medir isso cientificamente. Segundo o Dr. Larry, quando o cérebro humano reconhece uma informação, ele dispara um sinal específico, chamado Mermer, que agora pode ser medido e analisado. O cientista espera que a polícia use essa tecnologia para descobrir se uma pessoa é ou não inocente. É o que Terry também espera. Ele ouviu falar dessa nova tecnologia e entrou em contato com o médico. A primeira coisa que ele me disse foi: eu não matei e vou fazer de tudo para provar isso. Terry foi condenado por causa desse homem que disse que estava com Terry quando ele foi roubar um carro na agência onde o ex-policial trabalhava como segurança. O teste pode mostrar quem está dizendo a verdade. Terry fez o teste. Antes, o Dr. Larry se informou. A testemunha disse que para fugir, Terry teria corrido no meio de um matagal, na altura da cintura. Às 3 da manhã, fugindo, com dificuldades, no meio do mato, isso é uma coisa que você tem que lembrar. No teste, o cientista bota palavras relacionadas ao crime, frases, detalhes, a foto da vítima, a arma. Se Terry reconhecê-los, é um sinal claro, garante o médico, de que ele matou o policial. O cérebro não mente, nunca, diz o cientista. E segundo ele, o teste mostrou: Terry não é o assassino. O Dr. Larry diz que o teste é sério, mas reconhece. Ele, um cientista, não pode libertar Terry. Uma decisão que só cabe à justiça. E para conseguir um novo julgamento, os advogados de Terry vão ter que convencer a justiça de Iowa de que encontraram uma nova evidência da inocência dele: a impressão digital do cérebro. Mas os advogados dele não estão muito animados. Acham que a impressão digital do cérebro ainda não é para agora. Mas a CIA já investiu mais de $1 milhão no projeto. O FBI liberou uma academia de treinamento para os testes. E esse senador está analisando a novidade para ver se o governo federal também poderá liberar recursos. E ele lembra: 50, 60, 100 anos atrás, nós também tínhamos dúvidas sobre a impressão digital. A tradicional, com o DNA, foi a mesma coisa. A impressão digital do cérebro também não resolve o problema da testemunha que viu um crime. Nesse caso, o cientista admite: não tem jeito. É como a pessoa que deixa a impressão digital na cena do crime e também não matou. Nesse caso, não dá para usar o sistema. Mas hoje, ele só tem uma preocupação: Terry. Se existe justiça no estado de Iowa, ele vai ser libertado. E agora as últimas notícias do Fantástico. Começam a ser ouvidas amanhã as testemunhas do incêndio do cenário do programa Xuxa Park. A faxineira Célia de Araújo recebeu alta hoje no começo da tarde. Ela foi intoxicada pela fumaça enquanto procurava pela filha. 10 pessoas continuam internadas em 5 hospitais do Rio. 7 delas, incluindo 2 crianças, estão em unidades de tratamento intensivo. Segundo o boletim médico de hoje, os 5 pacientes que estão na UTI deste hospital na Barra da Tijuca estão em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos. E segundo os médicos, 4 apresentaram infecção. Já colhemos materiais, estamos identificando os germes causadores desse processo, para que a gente possa tentar liberar isso o mais precoce possível. A chuva voltou a alagar São Paulo. Várias casas foram inundadas em Osasco e Guarulhos. Um protesto contra as enchentes numa favela parou o trânsito. Na rodovia Castelo Branco, a queda de um fio de alta tensão causou explosões. Um homem acusado de matar mais de 40 pessoas foi assassinado hoje no presídio Aníbal Bruno, no Recife.
no Recife. Hélio José Muniz Filho, o Elinho, se dizia justiceiro e foi protagonista do documentário O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. Recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar desaparecem em Pernambuco. Quase 3 milhões de reais liberados para 2 municípios não chegaram aos agricultores. Empresas de consultoria e sindicatos rurais estão sob investigação. E agora à noite um grande engarrafamento está complicando a vida de quem vai para o Rock in Rio. E no festival houve desentendimento entre Carlinhos Brown e o público, que atirou objetos no cantor. Pode jogar o que você quiser, que eu sou da paz e nada me atinge. Nada me atinge, eu sou da paz. Que feio. E agora as últimas notícias da Europa. A morte diante das câmeras. Hoje as autoridades palestinas liberaram as imagens da execução de um homem em praça pública. Ele e outro palestino executado ontem foram acusados de espionagem porque estariam colaborando com o serviço secreto de Israel. As imagens foram gravadas com equipamento amador. O cinegrafista registrou tudo. Eleição presidencial em Portugal. A votação terminou agora à noite. Segundo as pesquisas de opinião, o atual presidente, o socialista Jorge Sampaio, é o favorito para mais um mandato de 5 anos. Já passa de 300 o número de mortos no terremoto de 7,6 pontos na escala Richter ontem em El Salvador. Santa Tecla, bairro de classe média de São Salvador, foi o mais atingido. 3 pessoas foram encontradas com vida, mas ainda há mais de 1.200 moradores desaparecidos. Esta mulher desesperada pede que procurem os filhos dela. O centro do tremor estava no Oceano Pacífico. Foi tão forte que prédios balançaram no México e em Honduras. Alguns caíram na Guatemala, onde 2 crianças morreram. El Salvador é o menor país da América Central, com área inferior à de Sergipe, mas tem 25 vulcões. Um deles fica dentro da capital. 50 turistas estavam visitando o vulcão de São Salvador quando o terremoto aconteceu. Ficaram soterrados. As equipes de resgate estão tentando encontrar algum sobrevivente. As notícias sobre danos e vítimas em El Salvador ainda são confusas, porque o país ficou sem telefones e sem eletricidade. O aeroporto local continua fechado. Os Estados Unidos planejam mandar aviões com ajuda para os salvadorenhos assim que o aeroporto for reaberto. O Papa João Paulo II pediu que a comunidade internacional se mobilize para ajudar El Salvador. E a esta altura o público já deve estar lotando a cidade do rock, mas quem sabe das coisas é Maurício Kubrusli, não é mesmo, Maurício? A gente está aqui, eu não posso dizer assim que está lotado, mas olha o que tem de gente. O Papa Roach nunca teve um público assim como nenhum desses grupos, nenhuma dessas estrelas esteve aqui. Teve no seu país ou nas suas excursões uma plateia tão grande e tão entusiasmada quanto essa aqui do Rock in Rio. E isso vai acontecer daqui a pouco quando entrar outra grande estrela, o Oasis, que também nunca deve ter tido tanto público. E tudo isso aqui não seria possível sem essa peça indispensável para o rock. Bom festival de rock se faz com animação, boa música e grandes estrelas. E mais um elemento importantíssimo: o quarto de hotel. Quase toda entrevista com o popstar acontece lá. Aquela salinha fechada, limpinha, sempre igual. O que muda é o que se diz ali. E nesse Rock in Rio a gente ouviu muita coisa. Foi num espaço desses que o esperadíssimo R.E.M. declarou sua paixão por música. Michael Stipe, cantor, explica: muita gente entra nisso por dinheiro ou pela fama. Essas coisas são ótimas, mas fazer boa música é ainda melhor. E pelo show de outra noite, é isso que o R.E.M. veio mostrar: boa música. O que eu acho bom em festivais é que você pode ouvir muitos tipos de sons diferentes em um só dia. Eu adoro ver shows como público mesmo. Foi também num quarto de hotel que o excêntrico Beck cantou com um músico que eu via desde criança.
Cresci ouvindo Tom Jobim, diz Beck, aquele som brasileiro dos anos 60. Famoso por misturar estilos, foi assim que Beck ajudou a projetar internacionalmente um grande momento da música brasileira, a Tropicália. Não foi à toa que Beck já dividiu o palco com Caetano Veloso num show em Los Angeles. Ele me convidou para cantar Baby. Por falar em dividir a cena, hoje de manhã Noel Gallagher, do Oasis, grande atração deste domingo, fez comentários irônicos sobre outra grande banda que também toca mais tarde no palco mundo, onde ele deu entrevista no hotel, claro. Eu realmente não acredito muito no Guns N' Roses sem o Slash, diz ele, se referindo à ausência do guitarrista na formação atual da banda. Há 10 anos, bem antes de Oasis estourar, Noel conta que assistiu o show do Guns. Mas será que os fãs que vão hoje ao festival são comuns às duas bandas? Acho que se as pessoas gostarem, vão aplaudir. Mas se não gostarem, bom, vou comprar um hambúrguer e comer bem longe do Guns N' Roses, diz Noel, na tranquilidade da sua salinha isolada. Felizmente nem todo quarto de hotel é igual. Por trás dessa placa aqui, silêncio não entra, eu acho que tem uma boa de uma festa aqui que já está sendo organizada, champanhe, bolo. Festa surpresa para o Foo Fighters, aniversário do vocalista Dave Grohl. Eu pergunto quantos anos ele faz, 32, mas com cara de bebê. Parabéns. Parabéns, não tá ruim. Eu ainda pergunto se ele tem planos para comemorar mais o aniversário e, bem de acordo com o espírito escrachado da banda, Dave brinca. Quem sabe tocar num show mais tarde e me divertir. Quem estava ontem na cidade do rock, viu? Foi isso mesmo que aconteceu. Daí para todo mundo, uma excelente semana e boa noite. Saúde e paz, o mais a gente busca e vai em frente.